O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora passemos para o cheque, no qual teremos a volta do nosso comendador Átila Yamarino. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Bem, e como anunciamos no bloco anterior, temos a volta do comendador, né, Felipe? Pois é, a gente fagocitou o Átila, o papai do ano, aqui no nosso programa tradicional, nosso programa habitual, e temos o retorno do noticiário da pandemia do coronavírus, de número 41, mas agora incorporado no Xadrez Herbal para o retorno glorioso do comendador. Saudades, né? Muita coisa para contar, muita coisa para falar e conversar com pessoas. Minha maior conversa tem sido ou com a Paloma ou com um bebê de 3 meses, o que vão dizer que não rende muito papo. Então, bom vê-los de novo, ou ouvi-los pelo menos. Bem, e muita coisa aconteceu, né, desde a última participação do Átila, antes da licença parental, e só fazendo aqui um resumo, né, do mundo na última semana, segundo o Worldometer, foram 2.873.008 casos na última semana, 1% a mais que na semana anterior, 46.134 mortes, menos 2% em relação aos últimos 7 dias. A gente vai aqui nesse bloco, né, como o Matias falou, devido a ter tido muita coisa desde o último noticiário da pandemia, então a gente vai focar claro, nas notícias mais recentes mesmo, então a gente vai, por enquanto, vai deixando de lado, né, as notícias anteriores, a gente vai atualizando pouco a pouco e focar, né, nesse cenário macro da pandemia e nos destaques positivos e negativos desses últimos tempos. E o Matias já passou no nosso cenário macro e falando em destaque negativo, a Jacinda, sua linda, né, está aí decepcionando, porque a Nova Zelândia, devido ao avanço da variante Delta, registrou mais de 100 casos diários pela primeira vez desde o início da pandemia. Né? Uma calamidade. É claro que comparado, né, com o Brasil, com os Estados Unidos, você ter 100 casos diários ainda é um paraíso. Porém, a Nova Zelândia, que começou muito bem, né, a gente destacou várias vezes positivamente por aqui, agora está sofrendo com a variante Delta, especialmente na maior cidade do país, que é Auckland. Se eu puder fazer um resumo do que tem acontecido, tem duas coisas se encontrando: a variante Delta e as vacinas. Então, onde a vacinação está andando, ou onde a variante Delta já explodiu demais, os casos estão caindo, mas onde a vacinação não progrediu o suficiente, ou não teve vacinação ainda, a Delta está subindo bastante. Então, teve a onda da Ásia, que foi principalmente na Índia, nos outros lugares quando surgiu a Delta, e agora está tendo uma outra onda, na Europa, principalmente, porque tem muitos países que ainda não terminaram de se vacinar, e a gente vai falar, aliás, onde a vacinação não progrediu, e a gente vai falar deles, e nos países que estavam até aqui segurando o coronavírus na base de teste, rastreio de contato e lockdown localizado, lockdown em algumas regiões. Então, a Austrália desistiu de tentar segurar o vírus na base de teste e fechamento começaram a correr para vacinar e estão tendo explosão de casos.
A Nova Zelândia desistiu de segurar só no teste, lockdown e está tendo que vacinar. O Vietnã desistiu de lockdown e teste só e vai ter que partir para vacinação. A Singapura, Taiwan, basicamente todos os países que estavam indo bem até agora estão tendo mais dificuldade com a Delta porque é um novo vírus, porque é um vírus com uma transmissão muito maior. Eu acho que eu já falei em vários outros programas, mas o SARS-CoV-2 que a gente conheceu no começo de 2020 infectava de 2 a 3 pessoas para cada pessoa doente. A variante Delta, ela aparece mais cedo nas vias respiratórias das pessoas, então com o SARS-CoV normal, antigo, que já foi extinto pela Delta praticamente, você tinha lá pelo 4º dia o vírus presente na garganta, na traqueia, e podia transmitir, e os sintomas apareciam no 5º para o 6º dia. Então tinha um dia mais ou menos, em média, sem sintomas, nem temperatura mais alta, que o sensorzinho de temperatura de entrada de comércio não serve para muita coisa, não serve para nada, na verdade, só para dar uma falsa sensação de segurança. E por esse dia, pelo menos, mesmo se a pessoa estivesse muito atenta e preocupada, ela podia estar transmitindo o vírus sem ter febre, sem apresentar os sintomas, mesmo para quem depois apresentaria esses sintomas. No caso da variante Delta, ela já aparece na garganta, nas vias aéreas, lá pelo 3º dia da infecção, 3º para o 4º dia. Então tem o 4º e o 5º dia sem sintomas transmitindo o vírus, e ela já aparece em quantidades até 1000 vezes maiores na traqueia, inclusive nos casos entre vacinados. É difícil dela infectar alguém vacinado, mas quando ela aparece, mesmo em quem se vacinou, ela aparece em grandes quantidades também. Por menos dias, os vacinados transmitem o vírus por um intervalo mais curto, mas também tem vírus presente na garganta. Então a Delta consegue ser transmitida mais cedo, em maiores quantidades, com mais chance de infectar quem entra em contato com as gotículas, e consegue inclusive atacar uma parte dos vacinados, ou mais vacinados do que o SARS-CoV tradicional que ela está extinguindo. Então é muito mais difícil de conter esse vírus, muito mais. Para vocês terem uma noção, se o coronavírus fosse transmissível desde o começo, desde o princípio, com a taxa de transmissão que a Delta tem, tudo que a gente viu acontecer em fevereiro, março, abril, do mundo tendo casos, registrando, a Itália passando pelo que passou, a Espanha, a França, Nova York, isso tudo teria acontecido ainda em janeiro com a Delta. Teria tudo acontecido tudo de uma vez só em um mês. E a gente não ia ter tempo de reagir como reagiu, embora mal, embora tardiamente, por aí vai, ao SARS-CoV, se fosse a Delta. Então ela é muito, muito mais séria mesmo, e tanto é mais séria que mesmo os países que tinham contido o vírus na base do esforço não estão conseguindo fazer isso agora. Então o que está sobrando de solução para o mundo, onde querem controlar muito a situação ainda, é testar, fazer rastreio de contatos e fechamento. Em alguns lugares o lockdown ainda é necessário para não saturar o hospital, mas é a vacina agora. Só que, falando em vacina, a gente tem outro país ali na região que também não está numa situação muito interessante, numa situação muito boa, que é Papua Nova Guiné, e que, segundo a matéria da RNZ, que a gente sempre recomenda aqui como fonte para temas da Oceania, é um país que tem vacinação disponível, né? Recebeu muitas vacinas da Austrália, né? Doações da Austrália, porém, segundo o governo de Papua Nova Guiné, está enfrentando uma resistência vacinal muito grande. E segundo, seria ali uma representante da OMS para o país, a Ângela Merianos, o governo não está comunicando de maneira eficiente a necessidade da vacinação, né, ou respondendo às perguntas e às dúvidas, né, da população sobre a questão vacinal. Então, nós temos também ali um país na região mostrando que a resistência vacinal também ainda é muito presente, porque, né, ela vai deixar com chip, é 5G, é a desculpa de que é uma tecnologia nova. Aí quando você fala, mas tem vacinas com tecnologias mais antigas, como a Coronavac,
Aí a pessoa vai falar, mas essa vacina é chinesa, ela não conta. Então, ainda temos a resistência vacinal, não é, meu caro Átila? A gente está numa linha do tempo muito errada, assim, porque vou pegar o começo da pandemia, né? A gente não sabia se as vacinas dariam certo para o coronavírus. Tem precedente de vírus respiratório com vacina, como é o caso da gripe, mas também tem outros, como o vírus sincicial respiratório, que ataca mais crianças, que não tem vacina. Então, no começo, eu fui uma das pessoas que fez isso, eu falava, olha, não contem com a vacina, a gente não sabe se vai dar certo. E se der certo, a linha do tempo de desenvolvimento de vacinas, normalmente, é de 5 anos ou mais. Ter uma vacina em 2 anos já seria um tempo recorde. Querendo fazer o quê? Querendo avisar para as pessoas que era importante segurar o vírus por outros meios também. Não adiantava contar com vacinas porque elas podiam não dar certo. O que aconteceu foi que a gente deu muita sorte. Sorte no sentido de que é uma coisa que não se controla. Puseram dinheiro para desenvolver, mas se fosse um vírus como HIV ou com o vírus da dengue, a gente não tem vacina até hoje, apesar de ter bastante dinheiro para fazer vacina contra eles. Por causa do que o vírus faz, de como ele se comporta no nosso corpo, de como ele se esconde do sistema imune, de como ele muda e por aí vai. Então a gente não sabia o que esperar do coronavírus. Demos a sorte grande de ter mais de 10 vacinas que deram muito certo e estão em uso, sendo distribuídas, e que foram desenvolvidas no intervalo de 1 ano e meio no máximo, mas a maioria delas em menos do que isso, 6 meses, 8 meses. E assim, a gente vai ter um segmento para falar das vacinas, mas só adiantando, a gente já passou de 6 bilhões, 7 bilhões de doses de vacinas aplicadas. Então, se tem alguma coisa que a gente tem como saber que é segura, são as vacinas por conta do número de pessoas que usou isso, do volume de gente que tomou vacina. Qualquer remédio, qualquer coisa que você distribuir para 1 bilhão de pessoas, você vai descobrir defeitos que você não teria como ver com 10 mil. Sabe quando sai vou pegar um exemplo, quando sai um iPhone novo e de repente começa a ter relato das pessoas falando, o iPhone entorta, ele tá ficando com a tela verde, o botão dá defeito. Isso tudo é uma coisa que no processo de fabricar é um erro a cada 10 mil, 20 mil celulares que vai fazer isso. Mas na hora que você tem 1 bilhão de pessoas com o celular na mão, uma coisa que era rara, dá problema, se torna um problema bastante numeroso, porque muita gente está usando. Vacina é a mesma coisa. Se elas dessem algum problema sério, com 1 bilhão de pessoas vacinadas, daria para ver 20, 30, 50 mil pessoas sofrendo com algum problema e a gente não está vendo, porque elas foram muito bem feitas. Então é uma solução fantástica, desenvolvida rapidamente, segura, eficaz, tem várias opções. Se não tivesse, a gente estaria disputando a etapa as pouquíssimas doses disponíveis. Uma série de fatores bons, mas as pessoas têm medo de tomar e não estão tomando e estão morrendo de uma doença que podia ser prevenida quando a humanidade fez o esforço mais rápido, mais bem sucedido de desenvolver uma tecnologia que salva vidas. Então, eu acho muito louco como a gente vive num período que pode ter uma solução feita de uma maneira tão boa como essa e dar uma baita esperança para próximos problemas, mas ao mesmo tempo ter as pessoas com tanto receio, tanto medo de se vacinar. E não é um problema só da Nova Guiné, não. Assim, o que a gente vai falar hoje de casos explodindo é basicamente países onde não se vacinam estão passando por problemas. E é um misto de desconfiança da vacina e receio, é um misto de hesitação, que é o que o pessoal fala na Nova Guiné. Então ali não é o pessoal anti-vacina, não é o pessoal não quero tomar, não acredito. É o pessoal não sei se eu devia tomar agora, de repente a infecção não é problema, talvez não seja para mim, vou esperar outros tomarem. O que aqui no Brasil a gente sanou com as pessoas postando em rede social, tirando foto, compartilhando, mostrando que tomaram e que estão bem. E isso é um movimento muito poderoso de convencer as pessoas que a gente adotou aqui espontaneamente. Mas a maioria dos países não está passando pelo mesmo que a gente, não. Bem, e ainda na Oceania, Fiji superou um cenário catastrófico da pandemia. Pois é, enquanto a gente tem o exemplo aí de Papua Nova Guiné de hesitação vacinal, Fiji, que era um país que a gente falava bastante, né? Antes da licença parental aqui no noticiário do coronavírus, Fiji que estava numa situação extremamente complicada, porém controlou, né, bastante a pandemia nos últimos meses, nas últimas semanas, melhor dizendo, já que 80% da população já está completamente vacinada. Claro, é uma população
ligeiramente reduzida, mas mais para frente a gente vai falar de proporções de vacina, né? Estamos falando de mais ou menos 900 mil pessoas, porém essa população reduzida estava tendo, né, cerca de 1.800 casos, novos casos por dia, teve mais de chegaram a ter muita morte. Mais de 600 mortes, e agora, né, 80% da população adulta está completamente vacinada, mostrando isso que o Átila, né, falou, que a vacinação que é o caminho que acaba controlando. Hoje, né, os números de novos casos diários está na casa dos 4% do que já foi. Menos de 50 novos casos por dia, comparado aos 1.800 novos casos por dia que estavam ocorrendo em julho. E desde o dia 14 de outubro, eles não registram mais mortes por Covid. Teve um pico no dia 14 de 10 óbitos registrados, mas provavelmente é dado atrasado e sai tudo junto, mas desde então não registraram mais nenhuma. Não sei se teve feriado na época em Fiji. Infelizmente não conheço os feriados de Fiji. Mas, então, para a gente não ficar só nos países que estão maus, nos exemplos ruins, a gente também aqui vai tentar focar também em exemplos bons. E no caso, Fiji, que era um país que estava numa situação muito complicada, como a gente mencionou, por conta de um marinheiro filipino que não cumpriu as regras, que já serviu para dar ruim, conseguiu controlar tudo com uma ampla campanha de vacinação. Por isso que a Oceania está tendo problemas. Basta uma pessoa para você perder o controle da situação muito rapidamente. Bem, agora a gente atravessa o Oceano Índico em direção à África, lá no coração do continente africano, já que Burundi é o antepenúltimo país a iniciar a vacinação contra a Covid-19. Pois faltam a Eritreia e a Coreia do Norte. No caso da Eritreia, por termos um governo que segue a antiga estratégia, né, que a Átila falou, de fronteiras fechadas, de controlar contato e tudo mais. A Eritreia que está envolvida na guerra civil da Etiópia, da vizinha Etiópia, e a Coreia do Norte, porque ela não divulga dados, né? Então, é possível que a gente não tenha tido vacinação na Coreia do Norte, é possível que teve e isso não foi publicado, né? Então, oficialmente, o Burundi foi o antepenúltimo país do mundo a começar a vacinação, com 500 mil de doses recebidas da China, tá? No caso da vacina da Sinopharm. E o país começou, obviamente, né, pelos seus profissionais de saúde, porém já começou a distribuição, a aplicação dessas vacinas à população do país, que é de mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas, ou seja, 500 mil de doses não vai ser suficiente para vacinar toda a população adulta, então vai precisar receber mais doses mais para frente. É mais um país que simboliza o que a China tem feito com as vacinas. E na hora que a gente for comentar sobre a vacinação mundial, eu vou dar uma palavrinha sobre isso, que tá absurdo. Agora a gente atravessa o mar Mediterrâneo em direção ao continente europeu, começando pelo Reino Unido, que registrou mais de 40 mil casos diários de Covid-19. Explica isso para nós, Átila. Como é que o Reino Unido liberou tudo? O Reino Unido vacinou geral, o Reino Unido tem, né? Foi no Reino Unido que foi desenvolvida uma das vacinas que é mais utilizada no mundo, que é a vacina da AstraZeneca, que inclusive o Boris Johnson fez jabá dela quando se encontrou com o Bolsonaro na ONU, né? E está registrando aí 40 mil, 50 mil casos por dia, né? Claro, ainda é menos do que já registrou, mas mesmo assim, o que explica aí, Átila? Explica para nós. O Reino Unido está tentando quebrar o brinquedo. É basicamente a estratégia atual deles. Quebrar o brinquedo, entenda-se a vacina que eles mesmos desenvolveram. Eu li um relatório bem extenso sobre o que aconteceu lá. Eles fizeram meio que uma CPI
para avaliar por que o país passou pelo problema que passou. Não entendo os agentes políticos ali, não sei bem quem são para atribuir isso dentro dos partidos ou do parlamento, ou como é que é a coisa ali dentro, mas sobre a equipe técnica e como a coisa foi feita, o relatório deles foi: temos as mentes mais brilhantes para avaliar essas coisas, mas parte delas não foi ouvida e a outra parte pensou junto e entrou no que eles chamam de dinâmica de groupthink, que é um grupo que descola da realidade e sai pensando as coisas por conta própria e não leva em conta como tudo se comporta, ignorando estratégias de países com os quais eles têm contato, que funcionam bem, como o uso de máscaras e outras coisas que a Ásia toda fez. Então, eles foram muito relapsos, especialmente perto do que eles podiam fazer nas 2 ondas iniciais que eles tiveram. É o país que ainda hoje lidera em genomas de coronavírus publicados e que rastreia as variantes do mundo, inclusive tem notícia de variantes que eles estão acompanhando lá logo mais, mas não estão pondo essa informação em prática para as políticas de gestão de saúde deles agora. Eles tiveram lockdown e outras coisas, controlaram a situação, mas agora basicamente falaram: olha, vai ser na base da vacina e seja o que for, vamos ver se a vacina funciona mesmo. Eles chegaram a mais ou menos a mesma população vacinada que a gente, viu? 75% da população com uma dose de vacina, só que eles estão mais na frente com as 2 doses. Eles estacionaram ali por volta de 2/3 da população deles vacinada, o que não é o suficiente para parar o vírus nem de longe, especialmente a variante Delta. Então, os casos ainda estão explodindo lá. Tá? Eles estão com muitos casos, eles não têm muitas mortes agora por conta da vacinação, mas em número de casos, a situação agora já é quase igual ao pior momento deles no começo do ano. Com a média deles ainda está acima de 40 mil casos diários, o que seriam 100 mil casos aqui no Brasil, 120 mil. Esses casos estão muito concentrados agora entre crianças que não se vacinaram e estão frequentando a escola, e adolescentes que já são cotados para vacina, mas que não estão se vacinando. Não sei dizer se é uma falta de campanha, cultura de vacinação, ou o que é que não teve tanta adoção de vacina lá. Mas como os casos são entre pessoas que se vacinaram e entre os mais novos, principalmente, ao invés do pico de 1.000 e poucas mortes que eles chegaram a ter no começo do ano, agora eles estão em 50, 100, na verdade 100, 150 mortes por dia, em média. O que ainda é bastante gente pro país, tá? Eles estão pior do que a gente. E entrando no inverno, ou seja, ainda devem ter mais problema. Eu não sei por que estão fazendo isso e estão colocando a vacina à prova, porque todo dia, o tempo todo, com esse número de casos, eles estão dando chance de pessoas com o vírus colocarem o vírus em contato com pessoas que estão vacinadas. Então, se o vírus começar a sofrer mutações, por acaso, que facilitam ele escapar da imunidade de quem se vacinou, ele está tendo oportunidades o tempo todo para poder fazer isso e colocar em prática essas mutações, que foi o que aconteceu aqui em Manaus, para surgir a variante P1. Foi o vírus estar em contato com pessoas que já tinham contraído e se curado de Covid. Estavam contando só com a imunidade, no caso de Manaus, com a imunidade de quem teve o vírus, agora o Reino Unido, com a imunidade principalmente de quem se vacinou, mas também quem teve o vírus. E, se o coronavírus consegue escapar de vacinas, a gente ainda não sabe, nem tem evidências de que ele faz isso, mas se ele conseguir fazer isso, vai ser ou no Reino Unido ou nos Estados Unidos, porque tá muito feia a situação lá e estão funcionando como se não tivesse problema. Eu não processo isso, não consigo me conformar. Só para complementar, o Reino Unido chegou a ter um pico de 1.750 mortes num dia só, em fevereiro desse ano, no início de fevereiro, e agora, né, a média da última semana foi de 130 mortes por dia na última semana. Então, né, mesmo que o número de casos ainda esteja estourando e o Átila ainda esteja, né, tentando decifrar o que acontece no Reino Unido, o número de mortes, né, foi reduzido de forma bastante grande, assim como o número de hospitalizações.
O que tá me deixando inconformado é porque aqui no Brasil a tendência é de queda, né? A gente está em 300 mortes por dia agora, meio que, deixa eu comparar aqui para não falar besteira, mas meio que numa proporção... exatamente, tá? No dia 13 de outubro, o número de mortes por milhão de habitantes do Brasil caiu abaixo do número do Reino Unido. Então vou dizer que nós estamos com números de mortes por milhão de habitantes comparáveis, Brasil e Reino Unido. No Brasil é 1,7, 1,8 nos últimos dias, no Reino Unido está em 2. 2 mortes por milhão de habitantes por Covid. Só que aqui no Brasil é uma tendência de queda, e a gente tem metade dos brasileiros com 2 doses, mas chegando em provavelmente 80 e poucos % dos brasileiros com 2 doses mais para frente, quando a turma que está tomando a primeira dose agora chegar na segunda. No Reino Unido, eles estão estabilizados em óbitos e estabilizados na vacinação. Eles não estão crescendo de mais do que 2/3 da população com 2 doses já tem mais de um mês. Então, assim, aqui eu entendo, nem acho certo, mas entendo as coisas começarem a abrir porque a gente está nessa tendência de melhora. As mortes caindo e as pessoas se vacinando mais. Lá eles estão abrindo com uma tendência de estabilização das mortes e aumento leve na entrada do inverno. Então, ano passado, em outubro, eles tiveram 1, 2 mortes por milhão, sem vacina. Eles estavam vendo menos mortes do que agora. Isso em outubro. Quando chegou em janeiro, eles chegaram a um índice de 10 vezes pior de mortalidade do que em outubro, sem vacina. Então, não faz sentido não para mim. Já no continente, no leste europeu, a Bulgária enfrenta uma alta de casos. Pois é, o leste europeu como um todo, né, tá complicado. Passando aqui pela parte factual, antes do Átila nos explicar o que está rolando. Mas, como o Matias falou, a Bulgária está enfrentando uma alta de casos, embora, mesmo com essa alta de casos, a Bulgária vai começar, né, a sua abertura via o passaporte sanitário para entrar em museus, cinemas, teatros e tudo mais. Nessa última terça-feira, o país registrou quase 5 mil novos casos e 214 mortes em um dia só, um dos maiores números da pandemia. Apenas 20% da população está vacinada, um dos menores números dentro da União Europeia. Na vizinha Romênia, nós temos cerca de 30% da população vacinada. Na mesma terça-feira, tivemos quase 19 mil novos casos na Romênia e 561 mortes. Tá? Foi o recorde da Romênia desde o início da pandemia. Não é um recorde recente nem nada, é um recorde desde o início. A Rússia também estabeleceu um recorde essa semana de mais de 1.000 mortes em apenas um dia. Tá? É o recorde russo da pandemia. Moscou, viu seu prefeito, Sergei Sobyanin, determinou que pessoas com mais de 60 anos de idade que não estejam vacinados ficarão em lockdown, em confinamento de 4 meses, tá? Sem poder transitar. Essas pessoas vão ter que permanecer em casa. Todas as empresas sediadas em Moscou vão ter que colocar pelo menos 1/3 dos seus profissionais em home office. E Moscou, agora no dia 28 de outubro, vai ter 10 dias de feriado, tá? Que vai ser basicamente um lockdown parcial por toda a cidade, que é a cidade mais populosa da Rússia, né? A maior cidade da Rússia. E em Moscou, tá? Para a gente ter uma ideia, cerca de 68% dos leitos hospitalares estão ocupados, tá? Então, a situação em Moscou está muito complicada, e Moscou também é um grande hub, né, russo
todas as ferrovias e rodovias rumam a Moscou. Então, muita gente que vai de um lugar para outro passa por Moscou. Então, a situação no leste europeu não está nada interessante, não está nada agradável, seja dentro da União Europeia, como Bulgária e Romênia, seja na Rússia, que tem, inclusive, né, uma vacina própria. A situação do leste europeu é o ápice do que me deixa inconformado, que é vacinas disponíveis, mas as pessoas morrendo e muito por conta da variante Delta. Romênia já está no pior momento deles na pandemia, depois de terem vacinas disponíveis. A Bulgária está caminhando para o pior momento deles na pandemia, depois de terem também vacinas. Romênia e Bulgária são os 2 países europeus com a pior adoção de vacinas, com a pior vacinação. Não estão entre os piores, são os piores. Bulgária e em seguida a Romênia. E a Rússia também, pelos números oficiais, está no pior momento da pandemia em número de mortes diárias, depois de mais de um ano de vacina disponível, no caso da Rússia, que foi o primeiro país a aprovar uma vacina para uso na população, que foi a Sputnik V, em agosto do ano passado. Então, assim, África, eu entendo ter explosão de casos, porque muitos países ainda não tiveram ainda não receberam vacinas. A gente acabou de falar do penúltimo país a começar a vacinação. Ásia, eu entendo ter grandes problemas com a Covid, porque foi onde a coisa começou, o vírus já teve tempo de se espalhar mais, surgiram várias variantes. Agora, o leste europeu está vivendo uma situação pavorosa, como o resto do mundo, onde não tem vacina, tendo vacina. O que eu entendi, em parte, não sei dizer para vocês se na Bulgária isso se aplica, mas na Rússia e na Romênia sim, é que existe uma rejeição das vacinas por parte da população por conta da rejeição ao governo. Pelo que eu entendi, vocês vão me desculpar se não é na parte da minha cultura e eu estou entendendo isso errado, durante a União Soviética era obrigatória a vacinação, as pessoas tinham que vacinar, eles tinham índices altíssimos de vacinação, mas uma parte da população assimilou que uma forma de contrariar o governo, de não obedecer, era não vacinar. Não vacinar era uma coisa de intelectual, que ia contra o sistema e não queria fazer parte daquilo. E ainda se criou, ainda se tem essa imagem de que vacina e governo andam juntos e representam a mesma coisa por lá. E também tem um pouco disso na Rússia. A Sputnik V foi promovida pelo Putin como a vacina russa que o governo estava bancando. Eles não estão comprando vacinas de fora, é a Sputnik V que eles estão distribuindo para a população lá, então tem um tanto desse patriotismo. E aí o que acontece é que a população hesita muito a se vacinar. Então, movimento anti-vacina tem no mundo inteiro. Tem no Brasil, né, promovido até pelo presidente, tem na mídia, tem em redes sociais, em qualquer país do mundo. Mas onde se vacina mais ou menos, esse movimento anti-vacina interage com outras coisas. Então a gente já falou de Israel algumas vezes em episódios passados com grupos ultra-ortodoxos que não se vacinavam, então tem um aspecto religioso que anda junto com o aspecto anti-vacina, e no caso do leste europeu tem esse aspecto de rejeição ao governo junto com rejeição à vacina. E pelo que eu entendi também, Romênia e Bulgária são países onde não tem campanha de vacinação, não tem o governo promovendo vacinas, falando para as pessoas se vacinarem, educando sobre a importância disso e promovendo essa cultura de tomar as vacinas agora. Enquanto era uma coisa obrigatória, todo mundo aí tomava e ninguém se perguntava por quê, não tinha uma campanha de incentivo de por que tomar vacina e como se vacinar, como a gente tem aqui, por exemplo, com Zé Gotinha e outras coisas no Brasil. Então não se vacinaram e estão passando muito mal agora, porque são populações mais velhas, tem muito mais idosos proporcionalmente do que a gente tem aqui no Brasil, então tem muito potencial para o vírus se espalhar, e ainda estão na entrada do inverno enfrentando um vírus que é muito mais transmissível, então eles vão ter muito problema mesmo. A Romênia está no pior momento e é um dos países com a maior mortalidade proporcional da população. Deve ter outros que estão perdendo muita gente também, mas não quantificam como eles. A Bulgária está junto, em baixa vacinação. A Rússia está registrando até 1.000 e poucas mortes por dia, o que não parece tanto perto dos outros países. A Romênia tem uma população de 20 milhões e registrou 500 óbitos. É uma população 10 vezes menor do que a nossa, né? Seria o mesmo que a gente vê 5 mil óbitos aqui. Mas a Rússia,
reconhecidamente, pelos números oficiais, tem muita subnotificação. Os números, por que eu digo pelos números oficiais? Porque eles admitiram isso ano passado várias vezes. Eles só consideram morte por Covid o que não pode ser excluído, como infarto, AVC, problema respiratório e outras coisas. Então, essas mortes são registradas, elas aparecem no excesso de mortes, mas elas não têm o diagnóstico de Covid. Então, se você olha mortes por Covid, ano passado, para cada morte por Covid que eles registraram, eles tinham outras 2 mortes em excesso, a mais do que em anos anteriores, que não tinham diagnóstico de Covid, mas que muito provavelmente é Covid. Então, o próprio governo russo reconheceu em dezembro do ano passado, que os números reais deles, de mortes por Covid, deveriam ser umas 3 vezes maiores do que os números oficiais registrados por Covid. Então, não sou eu nem inventando nem nada. Segundo o Ministério de Estatística russo, dando os números de excesso de mortes, agora, no mês de junho, julho, eles estavam vendo 700 mortes por dia em julho, 700 a 800, e as mortes em excesso que eles registraram passavam de 2.000 por dia. Então, números de 2 a 3 vezes maiores. Então, tá muito feio para vários deles. E no caso da Rússia, em particular, tem uma rejeição à Sputnik V pela maneira como ela foi distribuída. Se a gente lembrar o que aconteceu no passado, e eu estava falando disso várias vezes no passado, porque isso é um problema, ela foi colocada para a população com final da fase 2 de testes de segurança, ou fase 1 ainda de teste de segurança. Então tinham testado em 76 voluntários, viram que não houve reação, que ficou tudo bem, e começaram a distribuir essa vacina em uso emergencial para a população poder tomar, para começar a vacinar cedo. Qual é a imagem que as pessoas vão criar disso? Que colocaram uma vacina que não terminou nem de ser desenvolvida e testada em prática. Se já fazem essa imagem nas campanhas anti-vacina das vacinas aprovadas, testadas, com dados, com os números, com tudo que a gente sabe que está funcionando, que foram aprovadas em dezembro, janeiro e fevereiro, imagina o que eles não estão pensando de uma vacina que começou a ser colocada em prática lá em agosto. Então, a Sputnik V pode ser uma vacina boa, pode ser uma vacina segura, pode ser uma vacina eficaz, mas a população não criou essa confiança porque da maneira como ela foi aprovada e colocada em uso, foi muito cedo e não estão adotando a vacinação. Então, é o país que aprovou mais cedo a vacinação para a população, em agosto do ano passado, mas chegou nessa fase aqui, eles estão com menos de 1/3 da população imunizada. De verdade. E tirar uma pessoa, 2, 3 das 9 que o SARS-CoV pode infectar agora com a variante Delta, ainda deixar muita gente vulnerável na frente dele. Só para complementar o que o Átila falou sobre a obrigatoriedade de vacinas, né, no antigo bloco soviético, né, na União Soviética e nos países do leste europeu, até hoje você tem uma diferença razoável na cobertura vacinal dentro da Alemanha, comparando a antiga Alemanha Oriental e a antiga Alemanha Ocidental dentro do mesmo país. Né? Até hoje você tem uma diferença de cobertura vacinal bastante considerável, já que toda a população adulta da antiga Alemanha Oriental é completamente vacinada, porque as campanhas de vacinação eram obrigatórias, e aquela coisa, se você não se vacinou, não vacinou seus filhos, você não vai poder ter vaga na creche, por exemplo. Então, você basicamente tinha que vacinar. Até hoje, isso é perceptível dentro da Alemanha. Então, funcionava na época, mas o resultado que a gente vê hoje, como as pessoas estão encarando isso, está sendo bem, bem cruel com a Covid. Bem, só para encerrar, né, a nossa Eurotrip aqui, a gente vai para a República de San Marino, né, que é um enclave no território italiano, já que o país reduziu a 0 o número de pessoas hospitalizadas pela Covid-19, lembrando que a população local é de pouco mais de 30 mil pessoas. E San Marino, em alguns momentos, foi o país que proporcionalmente
tinha o maior número de mortes, né, na pandemia, devido à proximidade com a Itália, devido à população, muitas vezes, ser uma população mais idosa, né? A população ali, com muita gente vai para San Marino para se aposentar e tal, pela qualidade de vida. Porém, atualmente, não tem nenhuma pessoa hospitalizada, apenas 17 pessoas estão em acompanhamento doméstico e San Marino já faz também cerca de um mês que não registra um óbito devido à Covid-19. Então, claro, né, que, como o Matias destacou, né, é uma população bastante pequena, um território reduzido, porém, San Marino já foi um grande epicentro da pandemia na Europa e agora acaba sendo um exemplo de que conseguiu conter e lidar, embora, né, na devida proporção, né? Vamos frisar dessa maneira. Assim, a gente está caminhando para esse mundo bizarro, com países que estão vacinando bem, e países onde não estão vacinando, a coisa pegando muito feia. E ainda tem o fator de que as pessoas vacinadas nos países que não têm muita vacinação querem sair, vão circular, vão fazer outras coisas, o que coloca ainda mais pressão para o vírus circular entre quem não se vacinou. Bem, agora nós cruzamos o Atlântico em direção ao continente americano, mais precisamente no Paraguai, que iniciou a aplicação da terceira dose de vacina na segunda-feira passada. Pois é, o caso do Paraguai é um pouco paradoxal, né? Paraguai paradoxal, já que o país teve uma melhora nos números da pandemia, que foi seguida de uma piora, né, nos números. E aí o país adotou, né, como estratégia essa ampla aplicação de uma dose de reforço, né, especialmente para a sua população idosa, coisa que também ocorreu aqui no Brasil, né, está ocorrendo aqui no Brasil. Mas enfim, Átila, o que você tem a dizer sobre o Paraguai e sobre essa ideia de terceira dose de reforço? Tem pontos diferentes, assim. Paraguai e Uruguai são dois países que enfrentaram bem a primeira onda de pandemia durante quase 2020 inteiro, mas aí perderam o controle no começo de 2021 com uma variante mais transmissível, que foi a Gama, que é a nossa P1. Então não foi nem a Delta para eles. E depois conseguiram controlar melhor a situação, apesar de tudo. Agora tem essa dança de como vacinar as pessoas, mas tem usos diferentes da vacina e que para mim são mais ou menos necessários. Eu vou colocar do mais para o menos necessário. Parte da população já se mediu em alguns países, como em Israel, que perde a imunidade com o tempo. Isso são os idosos. Então, os idosos, principalmente em Israel, o Reino Unido também viu isso. O vírus continuou circulando, de repente a morte entre os idosos começou a aumentar mesmo entre os vacinados. E aí o que eles viram é que podia ser uma perda de imunidade dos idosos. Começaram a dar uma dose de reforço para despertar de novo essa imunidade dos idosos. E no caso de Israel foi com a vacina de RNA da Pfizer, tá? Não estou nem falando de Coronavac, que a gente também viu aqui no Brasil que pode perder o efeito com o tempo nos idosos. Parece ser uma coisa mais deles do que acontece com o sistema imune com a idade do que com o tipo de vacina que foi usado, porque diferentes tipos de vacina passam pelo mesmo problema no mesmo grupo etário. Então começa uma dose de reforço para não deixar, enquanto o vírus ainda circula, essas pessoas vulneráveis. Isso começou começou em Israel, a mortalidade entre os idosos caiu muito lá por conta disso, e aí outros países se sentiram mais seguros a fazer o mesmo. Então foi meio que o teste clínico da dose de reforço em idosos. Tem outro grupo para o qual já era previsto dar mais doses do que o comum, que são os imunocomprometidos. Imunocomprometidos é quem tem algum problema com o sistema imune, quem fez transplante e toma imunossupressor, que é um remédio que segura a resposta imune para você não rejeitar, por exemplo, um órgão transplantado ou para não ter um problema de autoimunidade. Tem as pessoas que passaram por um câncer e ainda estão fazendo quimioterapia que destrói as células de defesa do corpo. Tem pessoas com HIV ou com outras, com AIDS, na verdade, né, que é a imunodeficiência trazida pelo HIV, e outras coisas que deixam o sistema imune mais convalescido. Para essas pessoas é esperado que você precise de mais doses de vacina
para despertar a mesma resposta. Assim como, por exemplo, em algumas regiões da Índia e do Paquistão e alguns outros países, se dá 4, 5, 6 doses de vacina da polio para as crianças, porque crianças subnutridas que enfrentam várias parasitoses não respondem a 2 doses, 3 doses de vacina, como crianças bem nutridas e sem doenças infecciosas. Então, nesses lugares em particular, na prática, descobriram que tinha que vacinar muitas vezes as crianças para poder ter alguma proteção, e ainda tem vírus circulando por lá. Então, já se sabe que para imunocomprometidos também precisa de reforço. Esses eu não questiono. Imunocomprometidos desde sempre, idosos a partir do momento em que começou a se ver que a resposta deles vai embora com o tempo, e no caso dos idosos, ter uma resposta imune mais fraca deixa eles muito em risco, porque o risco de morte pela Covid em idosos é o mais alto de todos. Então, ok. Aí tem a dose de reforço para outras pessoas, por exemplo, profissionais da saúde. Qual que é o raciocínio aí? Bom, eles se expõem muito, estão tratando muitas pessoas com Covid, então não temos evidência de que a imunidade deles caiu, mas para não dar chance dela cair e essas pessoas estarem mais vulneráveis, a gente dá uma outra dose de reforço. Ok, são poucas pessoas, tem um princípio bom aí. O que alguns países estão fazendo, e os Estados Unidos estão fazendo isso agora, é dar uma dose de reforço geral para todo mundo. E aí eu não vejo sentido em fazer isso. Porque qual que é o pensamento nos Estados Unidos, quando você vai vendo nas entrelinhas? Nem todo mundo quer se vacinar, a imunidade de quem se vacinou até aqui não é suficiente para impedir o vírus, vamos dar uma dose de reforço porque isso aumenta a eficácia da vacina dos vacinados e segura mais o vírus. Então, eu vacinei 100 milhões de pessoas, na prática, 80, 90 milhões de pessoas estão imunes ao vírus porque nem todo mundo responde à vacina. Se eu der uma terceira dose de vacina, ao invés de 80, 90 milhões de pessoas imunes de verdade, eu vou ter 95 milhões de pessoas imunizadas, 98 milhões de pessoas imunizadas, porque eu dei mais uma dose de reforço. E isso me coloca mais perto de estar com todo mundo imune. É legal pensar isso. Faz sentido quando você fala da população toda, mas quando você tem 56% da população duplamente imunizada ou imunizada com dose única da Janssen, então imunes mesmo, você dá uma dose de reforço para todo mundo aí dentro, vai aumentar marginalmente o tanto de proteção. Era muito mais importante vacinar quem está fora disso. Então, reforço para idosos faz muito sentido, reforço para imunocomprometidos estava previsto desde sempre. Reforço para a população mais nova, que tomou dose há pouco tempo, para mim tem um aspecto muito mais político e de eleitoreiro ou de agrado do que baseado em ciência, evidência ou no que vai trazer alguma coisa de proteção. Faria sentido se fosse uma vacina nova, protegendo contra um vírus novo que escapa do que a gente tem até aqui, mas até aqui o vírus não aprendeu a escapar da vacina, e nenhuma das vacinas que está sendo aplicada é uma vacina de nova geração que tem alguma proteção extra. Então, vejo com bons olhos vários tipos de reforço que estão dando por aí. Não vejo com bons olhos o que estão fazendo nos Estados Unidos, por exemplo, de abrir para todo mundo que quiser tomar a terceira dose, tome. Tipo, se você tem a opção, toma, mas não vai trazer nenhum grande benefício para o país. E eles estão desperdiçando tanta dose de vacina que podia ir para outros lugares que é absurdo. Bem, agora vamos para Cuba, já que a ilha reduziu o número de casos com o aumento de vacinação, inclusive imunizante próprio, né, Felipe? Isso, no caso Cuba, a gente vai ver mais para frente o ranking dos países, mas Cuba é um dos países que mais administrou pelo menos uma dose, não estamos falando da população ainda totalmente imunizada, e com isso, o número de pessoas com Covid-19 hospitalizadas diminuiu também bastante. Tá? Desde o início da pandemia, Cuba registrou 930 mil novos casos. E, nesse momento, estamos aí com uma média diária, de novos casos diários, na casa de 1.500 novos casos diários, uma redução bastante grande comparada com meses atrás. Eles passaram de 80% da população com pelo menos uma dose de vacina e já estão em 60 e quanto?
66, 65% da população com 2 doses. Pelo menos na primeira dose já é uma parcela bem grande da população vacinada. Tem uma diferença de país para país, que você pode ter 2 países no mesmo índice de vacinação com situações bem diferentes da pandemia. Então, por exemplo, Estados Unidos não é igualmente distribuído a população que não se vacinou. Os 1/3 de americanos não vacinados não estão espalhados pelo país igualmente. Eles estão concentrados em áreas rurais, em pequenos subúrbios, no interior do país. E nessas regiões, tem lugares onde mais da metade da população, se não quase todo mundo, não se vacinou. Enquanto nas grandes capitais, você pegar, por exemplo, Boston, pegar Vermont, essas regiões, passa de 80% da população com 2 doses de vacinas. Então, o que acontece num país como os Estados Unidos, que você tem a sua concentração, é que você não vai ter nenhum caso nesses lugares, ou pouquíssimos casos, nos lugares que tem muita gente vacinada, e 2.000 mortes acontecendo nessa metade do país, ou nesse 1/3 do país que não se vacinou. Em compensação, se você pegar Cuba, Chile, Uruguai, até o Brasil, e o Brasil vai ter um particular que eu vou falar logo mais, como a vacinação é bem distribuída e geralmente começa pelos idosos e vai chegando depois nos outros grupos, você pode ter 60%, 70% da população vacinada, como nos Estados Unidos, mas dentro dessa porcentagem estão todos os idosos vacinados, tá, grande parte da população da maioria das cidades. Você teve o SUS levando vacina na comunidade ribeirinha, no interior do Amazonas. Então a proteção está muito mais distribuída, não tem foco para o vírus continuar circulando e causando problemas. Então, daí uma diferença também entre países com o mesmo índice de vacinas, mas situações bastante discrepantes. Bem, agora passemos para as variantes, né? Já que tivemos o primeiro caso da nova mutação Delta AY4.2 descoberta em Israel. Explica aí pra gente, Átila, esses prefixos, enfim. Esses prefixos são aqueles nomes que o pessoal dá no laboratório na hora de fazer um gráfico, quantificar alguma coisa, tipo nome de arquivo. Versão V2.4, agora vai, final, salvei mesmo. E isso acaba saindo na publicação e acaba sendo adotado depois pela imprensa e não é o nome mais indicado. Essa Delta AY4.2 é a Delta Plus, que o pessoal falava que detectaram na Índia, detectaram no Reino Unido e em outros lugares. O Reino Unido, que como eu falei é o país que mais testa e sequencia os vírus que tem um estudo agora mostrando que essa variante, que eles chamam de Delta Plus lá, ou Delta+, que é uma variante da Delta, é de 10 a 15% mais transmissível do que a Delta. Então, pior ainda, mais transmissível. Ela tem outras mutações que facilitam para o vírus poder entrar nas células, encontrar as nossas células e se multiplicar. O vírus continua ficando mais transmissível, o que é perfeitamente compatível com um vírus que saltou de animais recentemente e está se adaptando ao ser humano. Então ainda tem espaço para ele mudar e melhorar o que ele faz e ficar mais tunado para poder infectar células humanas, e é isso que ele está fazendo. Não é uma variante preocupante em relação às vacinas, já testaram e tem artigos mostrando que ela não tem escape vacinal, ela responde à vacina tão bem quanto a Delta, normal, mas ela é mais transmissível. Onde tiver gente sem se vacinar, ela vai circular bem obrigado e provavelmente vai suplantar a variante Delta, só que deve demorar mais, porque a Delta era 60% mais transmissível do que a Alpha, que até então era pior em transmissão, e essa AY4.2 é de 10 a 15% mais transmissível do que a Delta. Então, daqui a alguns meses ela deve ser a variante que predomina no mundo, e é normal a gente ver isso com vírus, tá? O pessoal que desenvolve vacina da gripe faz esse tipo de discussão todo semestre para ver qual vai ser a vacina nova que vão fazer. Quais são as linhagens que a gente está vendo no mundo? Essa e essa variantes são mais preocupantes, são mais transmitidas, essa daqui parece escapar mais da vacina. Então, beleza, a gente vai fazer uma mistura dessas para a próxima vacina, a vacina modelo 2022. E elas são atualizadas periodicamente mesmo com base nisso. Mas, por enquanto, para a Covid, a gente não está vendo nada que justifique
a vacina mudar, mas só aumentar o cuidado. Bem, e antes da gente passar para a vacinação, aqui alguns números da pandemia, né, da última semana, começando pela letalidade, já que Martinica lidera, né, com 165 mortes por milhão de habitantes, seguido por Romênia, com 141, como a gente tinha adiantado no bloco europeu, e São Vicente e Granadinas, com 126 por milhão. Então, 2 países insulares no Caribe e um país continental na Europa. Já os melhores, aqueles que não registraram nenhuma morte, ao todo são 38 países, e os piores ao longo da pandemia, o Peru, com 5.956 mortes por milhão, a Bósnia com 3.458 e a Macedônia do Norte com 3.359, né? Então, um país latino-americano e 2 balcânicos. O Peru, lembrando, eles têm esse número pavoroso porque eles também transformaram as mortes em excesso em mortes por Covid. Eles falaram, não tivemos condições de testar todo mundo que morreu de Covid, mas morreu essa galera toda aqui. Então, se a gente for ver pelo número de pessoas que morreu na época, muito provavelmente foi Covid ou consequência da Covid, então vamos colocar como Covid. Por isso que eles têm esse número que fica muito maior do que qualquer outro lugar do mundo. E é sempre bom lembrar que por uma questão política, né, Átila? Porque o Peru estava com um governo interino, né? Por conta da crise política que foi agravada também pela pandemia. Obrigado. Não sei fazer relação e isso explica muita coisa. Se a gente fosse aplicar essa métrica do Peru, a Rússia, que, por exemplo, tem um índice de mortes por milhão de 1.500, chegaria em 4.500, então bem mais do que o número atual deles, e mais do que Bósnia e Macedônia, por exemplo. E o Brasil, que tem 2.800, teria uns 3.500, 3.600, porque as nossas mortes em excesso estão por volta de 20%, 25%. Então, mesmo assim, não chega perto do que foi lá no Peru, porque foi uma coisa muito grave mesmo. E agora, falando sobre vacinação, começamos pela Coreia do Sul, onde o presidente e a primeira-dama receberam a dose de reforço da vacina. No caso, o presidente Moon Jae-in e a sua esposa, a Kim Jong-suk, receberam, né, uma terceira dose, uma booster shot, já que a Coreia do Sul está aplicando uma dose de reforço para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade e também para profissionais de saúde. E uma coisa curiosa que o Átila, né, a gente falou disso também antes do recesso parental, quando a Angela Merkel, por exemplo, ela recebeu, né, a primeira dose, ela recebeu da AstraZeneca, a segunda dose ela recebeu da Moderna, se eu não me engano. No caso, o Moon Jae-in, ele tomou 2 doses de AstraZeneca e uma terceira dose de Pfizer, tá? Então, qual a lógica disso? Imagino que seja complementar, né? Ou então melhorar ali a qualidade do chip. E a população sul-coreana completamente vacinada está na casa de 62% e 78% da população já recebeu a primeira dose. Ou melhor dizendo, né, aqui essa notícia da agência oficial de notícias da Coreia do Sul, né, Yonhap, eles falam em primeiras doses. Então eu fiquei com a impressão até de que esses 78% talvez incluam jovens que tomaram 2 doses e idosos que receberam 2 doses, mas ainda não receberam uma dose de reforço. Então, talvez o número de pessoas imunizadas na Coreia do Sul seja até um pouco maior do que o divulgado, né? Se você depender ali do critério. Isso está deixando os números bastante confusos em muitos lugares, porque de repente o número de doses aplicadas não tem mais tanta relação com a população. Você bota o número 3, que é um número primo, aí complica todas as contas. Mas a Coreia do Sul, com pelo menos uma dose de vacina, está mesmo chegando em 80% da população. Então pelo menos uma dose. Tem gente aí no meio que tomou 2, tem gente aí no meio que tomou 3.
Já a União Europeia e os Estados Unidos vão pressionar o G20 para doação de vacinas, né, Átila? Porque a pandemia só vai acabar quando todo mundo estiver vacinado. Até para dar um panorama da vacinação, esse ano é previsto que a gente chegue até o final do ano, até o mês de dezembro, isso é uma projeção com base no que a gente está vendo até agora, com 12 bilhões e meio de doses de vacinas produzidas. É um feito inédito, essa escala de produção, esse aumento de produção em pouco mais de um ano de vacinas, não tem precedente disso na história da humanidade, mas não é o suficiente para vacinar toda a população mundial. 12 bilhões de doses de vacina, mesmo se chegassem 12 bilhões, em especial porque 1,5 bilhão disso aí deve estar indo para a terceira dose em países ricos, enquanto tem países mais pobres que mal começaram com a primeira. Então, tem que ter mesmo uma mobilização e distribuição de vacinas. Um vírus resistente à imunidade, à vacinação, um vírus de escape imune ou mais transmissível que surja em qualquer país do mundo é um problema para o resto do mundo. Com a Covid não tem problema local, é um problema global. Então precisa aumentar a escala dessa produção para o mundo inteiro estar protegido. Quando o mundo inteiro estiver vacinado, aí, como eu disse, as pessoas vacinadas têm menos chances de pegar o vírus e transmitem ele por menos tempo, mesmo uma variante mais transmissível como a Delta. Então o que acontece é, quanto mais gente tem vacinada, menos chance do vírus circular ele tem. Quanto menos ele circula, menos ele muta, menos ele muda, menos ele evolui. Então vacinar o mundo inteiro não é só barrar a transmissão, é diminuir as chances do vírus aprender a escapar do sistema imune da vacina ou ficar mais transmissível. Então é importante mesmo cobrir o mundo de vacina para mesmo onde já foi distribuída a vacina, as pessoas continuarem protegidas. Não vai ser esse ano que a gente vai chegar no volume para distribuir essa vacinação toda, mas isso tinha que ser bem pensado. Acho curioso os Estados Unidos, em particular, estarem pressionando o G20 por doação de vacinas, porque a pedido do CDC, como é que eles fizeram a vacinação nos Estados Unidos? Não tem SUS, não tem posto de saúde, eles não tinham centros de saúde no país inteiro para poder vacinar 2, 3, 4 milhões de pessoas por dia. Então o Trump ainda fez acordo com Walmart, com a CVS, com o Walgreens, com redes de supermercado e farmácias americanas para criar postos de vacinação dentro desses locais comerciais. É interessante para o comércio, porque as pessoas estão indo lá se vacinar, né? Pegaram estádios, pegaram uma série de lugares e converteram em posto de vacinação. Para os lugares é interessante porque as pessoas estão indo se vacinar, para as pessoas é cômodo porque fica um lugar perto de casa. Ótimo. Mas não são lugares que têm uma cultura de vacinação, de estoque, armazenamento, distribuição, e não são lugares que estão interessados em trazer as pessoas que não querem se vacinar para se vacinar. Então o que aconteceu foi que funciona, mas o desperdício que eles tiveram com isso foi absurdo. Então aqui no Brasil é estimado que o desperdício esteja próximo de zero, porque o posto de saúde faz o quê? Abre a caixa de vacinas num horário definido, distribui essa vacinação, liga para o povo que está na xepa, as pessoas estão fazendo fila e vacina isso aí. Se você for ver a vacina da Pfizer aqui no Brasil, que precisa ser armazenada com mais cuidado do que as outras, ela geralmente é aplicada só no começo do dia nos postos, ou ela termina primeiro, antes das outras, de ser aplicada, para você não ter desperdício, para você não abrir uma caixa de um volume de doses no final do dia que vai ter que ser descartado porque descongelou já. Então aqui o desperdício está próximo de zero. A pedido do CDC, o Walmart, a Walgreens e a CVS estimaram que só nesses 3 centros comerciais que estavam fazendo vacinação lá, o desperdício de vacinas até agosto desse ano foi de 15 milhões de doses. Então 15 milhões de doses jogadas fora. A maioria, segundo eles, por pessoas que marcaram para se vacinar e não foram tomar a dose. Então as caixas acabam sendo desperdiçadas, jogadas fora. Isso é um volume de desperdício suficiente para vacinar meia Romênia, ou 1/3 da Romênia. 1/3 da Romênia, tranquilo. Só
dessa rede de farmácia e supermercado nos Estados Unidos que estava participando da campanha de vacinação, sem falar em outros cantos onde a vacina estraga, não é distribuída, teve aquele lance da fabricação com problema que teve que jogar também 18 milhões de doses fora e por aí vai. Então, tem uma distribuição muito desigual de vacinas e a gente ainda vai ter que suar bastante para fazer isso. E, por outro lado, a Índia passou do 1 bilhão de doses de vacinas aplicadas. Pois é, a Índia aplicou 1 bilhão de doses em 278 dias. A contagem começou no dia 16 de janeiro e se tornou o segundo país do mundo a aplicar esse número de doses. É claro que muitos países do mundo não precisarão aplicar esse número de doses devido ao tamanho da sua população. Tá? E aí, apenas aqui passando o placar... O Brasil, por exemplo, se todos os cidadãos tomarem as 3 doses, fica um pouco mais da metade disso. Pois é, fica ali na casa dos 600, né? Então, passando aqui o pódio, né, o top 5 países com porcentagem com pelo menos uma dose. Emirados Árabes Unidos, com 98%, Portugal, 87%, Cuba, 86%, Chile, 85% e Malta, 85%. Agora, o top 5 em porcentagem totalmente vacinada. Tá? População totalmente vacinada. Emirados Árabes Unidos com 88%, Portugal com 86%, Malta com 85%, Singapura com 82% e Espanha com 79%. Né? Espanha, talvez, foi um dos países também que mais sofreu com a pandemia, sendo um grande caso de sucesso, já que, né, comparado com a população de Malta, Singapura, até mesmo Emirados Árabes Unidos, a população espanhola é gigantesca. Agora, em números brutos, tá? Os 5 países que mais administraram doses. China, com 2,2 bilhões de doses, cerca de 75% totalmente vacinada. Índia, com 1 bilhão de doses, 21% totalmente vacinada. Estados Unidos, 411, 57%. Brasil, 261 milhões, 52%. Japão, 183 milhões, 69%. Agora, os Z5, países com menos vacinas. Tá? Lembrando, Coreia do Norte, Eritreia não começaram campanhas de vacinação ou não divulgaram campanhas de vacinação. República Democrática do Congo, 0,1%. Iêmen, Libéria, República Centro-Africana, 0,2%. Lembrando que Iêmen e República Centro-Africana estão em guerra civil. Haiti, Chad, Sudão do Sul, com 0,3%. E como curiosidade, né, invertendo a situação, o Z5 em número bruto de doses, que são países que aplicaram menos doses brutas, porém, no tamanho da população, às vezes isso pode ser significativo. Né? Então, São Vicente e Granadinas, que o Matias já havia citado antes, né, como um dos países que está com maior letalidade, 38 mil doses apenas, porém 13% da população totalmente vacinada. Kiribati, 51 mil doses, 7% da população. Granada, 65 mil doses, 26% da população totalmente vacinada. Tonga, 80 mil doses, 29%. E Santa Lúcia, 87 mil doses, 21% da população vacinada. A fonte para esses dados é o Covid World Vaccination Tracker do New York Times, que por sua vez é alimentado por dados da OMS e de organizações regionais da saúde. Bem, então passemos agora para o estudo de caso dessa semana, já que a Organização Mundial da Saúde reiniciará um grupo de estudo da origem do coronavírus. Pois é, muita gente reclamou do resultado anterior da OMS porque eles não tiveram acesso a tudo que precisavam ter. Lembra de eu reclamando de não darem, por exemplo, o resultado de exame sorológico das pessoas do laboratório de virologia de Wuhan para dizer se elas já tinham tido contato com o vírus antes ou não. Inclusive,
o governo chinês admitiu que tem o sangue coletado dos profissionais em dezembro de 2019. Também tinha falado isso, que centros de biossegurança, por praxe, por protocolo de segurança, regiões onde você trabalha com vírus, bactérias, organismos infecciosos, você coleta dos profissionais periodicamente o sangue deles e armazena para, se algum dia você descobre um problema, você poder voltar para trás e ver quando aconteceu. Então eu, quando fiz trabalho num laboratório de biossegurança NB3, NB3+, que é segundo nível de biossegurança mais alto que tem, o NB4 é o mais alto, mas ali o ar era tratado no meu macacão e não por um sistema central, no ICB da USP, coletaram meu sangue lá e guardaram, ainda deve estar lá. Então, se algum dia alguém falar, putz, deixaram escapar um vírus perigoso aqui, será que foi o Átila? Dá para testar o meu sangue e ver se eu tive contato com ele. O governo chinês admitiu que tem amostras de sangue dos profissionais do Centro de Virologia de Wuhan de dezembro de 2019. Então, estão ali na medida para testar, mas não estão falando dos resultados disso. E tem também o fato de que o pessoal da OMS não pôde ir atrás de amostras dos animais, de uma série de coisas que eles não tiveram acesso na China. E, independente da China, eu não sei como é que está sendo a negociação com eles, a OMS falou, vamos montar um outro grupo multidisciplinar com especialistas para descobrir de onde veio o vírus. Também teve queixas do grupo anterior que eles montaram sobre conflito de interesses das pessoas ali dentro. Então, nos Estados Unidos, o pessoal não está se entendendo com como funcionou o financiamento do NIH, do órgão de saúde deles que tem o dinheiro para pesquisa, com laboratórios internacionais e com experimentos com coronavírus, inclusive no centro de Wuhan. Então, para não ter esse conflito de interesse, o que a OMS fez? Abriu a chamada, mais de 700 pessoas mandaram o currículo, pleitearam fazer parte do comitê. Desses trocentos voluntários, eles escolheram 26 cientistas que vão fazer o grupo de investigação da origem da Covid agora de novo. E agora eles estão na fase de receber declarações dos profissionais e de pessoas de fora de conflito de interesse desses 26 pesquisadores. Então eles falaram, olha, são essas pessoas que a gente pretende levar, tem uma lista, gente do mundo inteiro que trabalha com virologia, que trabalha com circulação de vírus, biossegurança e outras coisas, e eles abriram agora a chamada para as pessoas fazerem fofoca de quem está nesse grupo e dizer se essas pessoas tem algum grande conflito de interesse ou não. Então, abriram a lista de quem é e estão dando chance para alguém dedurar se tem alguma coisa de errado acontecendo ali dentro, para eles refinarem mais essa lista. E aí, depois desses nomes que fecham agora, no final de outubro, dia 27, acaba a submissão dessas denúncias, eles vão anunciar os nomes todos e vão voltar para a China, teoricamente, com acesso, inclusive, ao banco de sangue de Wuhan. Então, vamos ver o que eles vão poder revelar. Junto com isso, teve um outro resultado bastante importante recentemente. Não é tão recente assim, porque a minha licença parental aqui tem durado bastante, mas encontraram no Laos o coronavírus mais próximo do SARS-CoV-2 que a gente viu até agora. É o resultado de setembro, está um pouquinho antigo, mas não caducou nada. Coletaram mais de 700 animais e trocentas espécies de morcego na Ásia toda, e no Laos, especificamente, encontraram 645 morcegos em cavernas no norte do Laos e 3 espécies do morcego ferradura, que é um morcego que tem uma carinha super estranha, porque ele come inseto, tem um focinho que parece uma ferradura, que ele é super largo, eu acho que o cheiro deles o olfato deles é super aguçado. São morcegos sociais, vivem em grupos, dividem espaços fechados, então são super propensos a ter vírus respiratórios ou vírus que circulam com infecção aguda, né, alguns dias e logo mais está em outros. E eles encontraram 3 vírus com genoma sequenciando, que é 95% idêntico ao SARS-CoV-2. Já encontraram, e a gente falou em episódios passados, em Taiwan e em alguns outros lugares, na Tailândia, no Camboja e no sul da China, tinham encontrado anticorpos contra SARS-CoV-2 e um vírus 90% próximo ao SARS-CoV-2. Então, um bom sinal de que o vírus circula por ali, mas não tinham encontrado o genoma desses vírus mais próximos.
ou que reagiram com anticorpos. Tá? Então, no Laos eles encontraram nos morceguinhos o genoma dos vírus mesmo e deram o nome de Banal para os vírus. Então tem o Banal 52, Banal 103 e o Banal 236. Deve ser amostra de fezes do morcego do Bat, blá blá. E eles são 95% idênticos ao SARS-CoV-2. Isso é muito próximo, especialmente para um vírus desse tipo, que é um vírus de RNA. É um sinal muito forte de qual deve ser o hospedeiro original do SARS-CoV-2. Então é bom encontrar isso, mas levanta uma série de alertas. Primeiro, é no Laos, não é na China. É sinal de que esses vírus têm um range, eles têm uma área que tem morcego com eles bem grande. Então, a gente está bastante exposto a novos coronavírus, desse grupo que a gente já viu que é capaz de nos infectar. Segundo, é próximo o suficiente para dizer que, inclusive, a gente devia estar em alerta, porque se o SARS-CoV-2, que é parecido, conseguiu pular para a gente, se o SARS, que é um vírus parecido, também já pulou para a gente, esse também deve vir. E da parte ruim é que eles não encontraram um sítio muito importante, que é o sítio de furina, que é uma proteína humana que digere a proteína do vírus, que ajuda ele a nos infectar. Sem esse sítio, esse vírus não é tão infeccioso, então ainda não é exatamente um vírus com toda a capacidade que o SARS-CoV tem. Então ainda não deve ser o ancestral do SARS-CoV, ou um vírus próximo do SARS-CoV-2 que nos infecta. Então ainda tem bastante coisa para descobrir. Mas já dá um sinal, e é muito difícil de encontrar isso nos morcegos, porque, primeiro, é difícil de achar os morcegos, é difícil de coletar, e são vírus que passam alguns dias no bicho. Então você tem que conseguir encontrar os morcegos na época em que estão com aquele vírus. É como tentar encontrar dengue na natureza. É difícil porque é um vírus que dura pouco tempo. Se você não tiver um lugar como o Brasil, que tem dengue o ano inteiro, você tem que dar sorte também de estar na época deles para conseguir coletar. Mas já é mais um sinal que a gente tem de que estamos chegando ao SARS-CoV-2. Um deles, se não me engano, é 97% similar ou alguma coisa assim. Então está muito próximo ali já de dizer o que é. E uma última observação, pelo genoma deles a gente consegue ver que esses vírus estão se misturando, eles estão se recombinando. Isso tem precedente para vários outros, tipo o HIV que nos infecta veio de chimpanzé. E no chimpanzé, o vírus do chimpanzé, que é o SIV, é o vírus da imunodeficiência símia, ele é um recombinante de vírus de 2 outros macacos que se juntaram, se misturaram e fizeram HIV, que foi para o chimpanzé, que depois veio para a gente. O influenza, que nos infecta todo ano, o vírus da gripe comum, é um vírus recombinante, é um vírus que tem pedaços do vírus humano, tem pedaços do vírus suíno, tanto que ele começou como gripe suína em 2009, e tem pedaços de vírus de patos e outras aves, e é essa mistura que faz um vírus novo que o corpo não reconhece, que é um problema, e nesses morceguinhos também viram isso pros coronavírus. Então é um sinal de alerta de que esse vírus se mistura e se mistura bem, e talvez, daqui a meses, anos, décadas, a gente enfrente um coronavírus novo, porque ele pegou alguns pedaços de um vírus de morcego que fazem ele escapar do nosso sistema imune e voltar a nos infectar bem. Então, para outros vírus a gente já tem esse alerta. O vírus da gripe aviária é um vírus misturado também, que nos preocupa. Então, é bom ficar de olho nesses morceguinhos. Bem, agradecemos mais uma vez a presença do Átila aqui conosco, né, depois da licença parental, e conforme a gente combinou em bastidores, a gente vai tentar, né, trazer aí o nosso comendador semanalmente dentro do Xadrez Verbal, né? Agora teremos a fagocitação dos dois programas. Serei fagocitado com muito prazer. É sempre bom conversar com vocês e participar. Tava morrendo saudades e vou trocar uma fralda aqui que o alerta já tá tocando.